Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. O temor de uma terceira onda de contaminações pela Covid-19 no país é cada vez menor entre especialistas e autoridades. O principal motivo dessa confiança é a queda nos números de internações e óbitos, principalmente em São Paulo, a maior cidade do país. De uma semana para outra, o número de capitais brasileiras com mais de 90% de ocupação nos leitos de UTI para a Covid-19 caiu de 11 para 6. O esvaziamento dos hospitais aumentou a confiança dos especialistas. O temor de uma terceira onda de contaminações agora é bem menor. O grande exemplo vem de São Paulo. A maior cidade do país apresentou queda em todos os índices relacionados à doença. Nas 2 primeiras semanas de junho, o número de pacientes nas UTIs da capital paulista caiu de 1.088 para 989. Nas enfermarias, a queda foi ainda mais acentuada, de 892 doentes para 732. A média móvel diária de mortes também diminuiu bastante, de 229 para 60 óbitos. A gente ainda tem uma ocupação grande de leitos, porque muitos pacientes graves ficam muito tempo internados na UTI. Né? Então, tem pacientes que estão há muito tempo entubados, pacientes que estão em ECMO e outras situações, então são internações prolongadas. Então, você ainda tem aquele número de leitos grande ocupados, não porque estão havendo uma demanda excessiva de ocupação, mas porque os pacientes não estão tendo alta rápida, mas realmente houve uma queda que a gente está detectando no número de casos novos, sim. Mas um outro dado ainda deixa em alerta as autoridades. A transmissão do coronavírus ainda segue em ritmo acelerado em São Paulo. A cidade registra uma média de 3.300 casos por dia. E uma das explicações para os números de novos casos se manterem alta, enquanto os óbitos e as internações caem, é a vacinação. Isso porque as estimativas mais otimistas apontam que metade do público-alvo já foi vacinado na capital paulista. Mas, por outro lado, menos de 20% dessas pessoas tomaram as 2 doses. O especialista acredita que a ocorrência de uma terceira onda de contaminações vai depender muito da velocidade da vacinação no país. Ela protege o indivíduo de doença grave e ela também faz com que o indivíduo seja um menor transmissor para terceiros. Então, ela diminui a transmissibilidade desse paciente para terceiros. Então, ela tem esse efeito epidemiológico de acabar diminuindo um pouco a transmissão que o paciente índice vai fazer para terceiros e tende a fazer com que ele tenha uma resposta inflamatória mais moderada, uma doença menos grave. Na avaliação do médico, o momento é de otimismo, mas com moderação. Muita cautela, muito trabalho. E isso é uma coisa que as pessoas têm que valorizar muito, a cautela. Ah, estou vacinado, já tomei minha segunda dose de vacina há 4 semanas, estou ótimo. Tem que manter os cuidados, tanto a proteção facial com a máscara, quanto o uso obsessivo de água e sabão ou do álcool para a higiene das mãos. A pandemia de Covid-19 aumentou um abismo social na área da educação. Pesquisas feitas nos últimos meses apontaram que 4 milhões de alunos desistiram dos estudos no ano passado. Os reflexos dessa evasão deverão ser sentidos nos próximos anos. Uma pesquisa feita pelo Datafolha, apresentada no começo deste ano, apontou que aproximadamente 4 milhões de estudantes brasileiros entre 6 e 34 anos deixaram as aulas em 2020, o que significa 8,4% de evasão escolar. Na educação básica, a taxa é ainda maior, 10,8% dos alunos abandonaram os estudos. Quando a pandemia chegou, o Marcos cursava o 4º semestre da Faculdade de Jornalismo. Ele até tentou acompanhar as aulas remotas ofertadas pela universidade, mas não se adaptou e decidiu trancar o curso. A pandemia começou, eu estava no 3º semestre. Concluí, fui para o 4º, na metade do 4º semestre eu vi que não era a mesma coisa de estar presencial na escola, né? O Marcos não foi o único a desistir dos estudos. A pandemia fez com que muitos alunos abandonassem
no meio do caminho. Sem dúvida nenhuma, neste momento, a evasão ela se agravou em função de todas as dificuldades que a pandemia tem trazido à educação. Do ponto de vista geral, macro, o problema mais significativo que essa evasão e que essas dificuldades na educação provocadas pela pandemia é a desigualdade de oportunidades. As pessoas mais pobres, elas não têm uma estrutura doméstica para enfrentar a pandemia. Nós temos muitas crianças que vão para a escola para comer. E os reflexos do fechamento das instituições de ensino durante a pandemia terão impacto em diversos setores, inclusive no produto interno bruto do país por décadas. É o que aponta um estudo da Secretaria de Política Econômica. O levantamento tem como base o nível de aprendizado e a produtividade no mercado de trabalho de pessoas que participariam da atividade econômica no futuro. Segundo a secretária nacional da Juventude, a desistência escolar afeta diretamente a renda da família. A gente não consegue nem mensurar os problemas que vai causar, porque existem estudos do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, que eles falam sobre o impacto da perda de um ano escolar na renda futura, né, desses jovens. Tem estudos que falam que diminui entre 3%, 5% por ano perdido. Segundo especialistas, para cobrir essa lacuna educacional deixada pela pandemia, a educação precisará ser repensada. Só assim será possível recuperar o que ficou para trás. E eu acho que agora cabe a nós refletirmos e estudarmos como recompor, né? Que não significa recuperar, significa assumir o que aconteceu, reestruturar o processo e pensar no que vai ser para frente. Algumas pessoas disseram que a educação vai mudar muito pós-pandemia. É óbvio que houve um aceleramento das tecnologias na educação, mas veja bem, o mais importante que eu senti entre os meus alunos é que o contato pessoal, que a interação, o exemplo, a discussão ética, a discussão da referência profissional, que você passa aos seus alunos, isso não se atribui pelas plataformas de educação, pelas plataformas de interação. Isso é pessoal. Não vai existir uma educação sem a presença das pessoas. O Banco do Brasil vai disponibilizar 135 bilhões de reais para fomentar o agronegócio no país por meio do Plano Safra. O valor é 17% maior que o recurso oferecido na safra anterior. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta semana do evento de lançamento do Crédito Rural, ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. 135 bilhões de reais estão disponíveis para os produtores rurais do país inteiro em uma das 5.000 agências do Banco do Brasil. Apenas para pequenos e médios produtores são 34 bilhões. Os juros são reduzidos. Para a agricultura familiar, varia de 3% a 4,5%. Para o médio produtor, 5,5% ao ano. E para os produtores de grande porte, a taxa será de até 7,5% ao ano. No campo, tudo tem seu tempo. E agora é tempo de lançarmos o maior plano safra de todos os tempos. Vamos disponibilizar 135 bilhões para o agronegócio brasileiro. Mais que recursos, vamos levar inovação, crédito assistido e proximidade com nossos clientes em toda a cadeia de valor do agronegócio. O valor é 17% maior que o recurso do ano passado. No total, 251 bilhões de reais foram disponibilizados pelo governo federal para atender o Plano Safra 2021-2022. 13 bilhões foram destinados pelo Tesouro Nacional para a equalização de juros. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que o valor viabilizado pode oportunizar uma safra recorde no Brasil. Esse Plano Safra contemplou o pequeno produtor rural muito, e que o Banco do Brasil é o nosso maior parceiro no Pronaf, contemplou o médio produtor e contemplou o grande, mas principalmente os investimentos, que era o grande clamor de todos. Eu fiz um desafio no lançamento do Plano Safra, chegarmos a 300 milhões de toneladas esse ano, nessa próxima safra 21-22. Eu acho que com todos esses apoios, e se São Pedro nos ajudar,
com certeza nós podemos ter esse desafio realizado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o agronegócio tem apresentado ótimos resultados, ultrapassando inclusive a indústria da transformação. É a incontornável vocação brasileira para ser o celeiro do mundo. Eu acho que a pandemia, na verdade, demonstrou para o mundo a vocação brasileira. Pela primeira vez, o agronegócio passou a própria indústria de transformação. O Brasil tinha 25%, 24% de produção industrial brasileira e, ao longo dos anos, nós fomos sendo desindustrializados lentamente, o que é ruim para o país. Agora, o setor agro brasileiro desafiou a baixa qualidade das políticas econômicas e afirmou a sua vantagem comparativa no cenário mundial. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também destacou a vocação do Brasil para o agronegócio. O agro não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, produziu mais ainda. Isso, obviamente, pela abnegação, pela vontade e pela coragem do nosso homem do campo. E o campo, ao não parar, cada vez mais garantiu não só a nossa segurança alimentar, bem como a alimentação para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O homem do campo, o agronegócio, a locomotiva da nossa economia. O Brasil está de parabéns. Venceremos, sim. E peço a Deus, terminando, que ao final do nosso mandato, eu consiga entregar, juntamente com os meus ministros e colaboradores, um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro de 2019. As novas modalidades de pagamentos que surgiram nos últimos tempos ainda enfrentam resistência por parte da população brasileira. Uma pesquisa mostra que metade dos consumidores ainda prefere fazer compras com dinheiro vivo. A Karine só usava cartão de crédito, mas quando descobriu as vantagens de fazer compras e pagar à vista, o dinheiro passou a ser a principal forma de pagamento dela. Eu me descontrolei bastante com cartão de crédito. Chegou uma fase da minha vida que eu só trabalhava para pagar ele. Aí eu pagava ele, ficava sem dinheiro e usava o cartão de crédito. E eu vi que isso não estava sendo bom, né, nem um pouco. E eu percebi que, com o fato também, né, os comerciantes e lojistas, assim, eles preferem o pagamento à vista, assim como eu também, que trabalho com isso, a gente prefere o pagamento à vista. E isso também me dava desconto, né? Até 20%, às vezes a gente consegue, então acaba compensando, até em compras online hoje, né, em sites de viagem, tudo é muito bom, o dinheiro ajuda muito, então, e o cartão de crédito acaba que te atrapalha um pouco, né, porque a gente acaba trocando 6 por meia dúzia e não tem desconto. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva mostrou que a metade dos brasileiros adultos dizem que o dinheiro é a forma mais usada para pagar contas. Já 44% disseram que também preferem comprar e pagar no dinheiro. São 71 milhões de pessoas que não abrem mão de usar o dinheiro vivo. O estudo mostrou ainda que os brasileiros de baixa renda das classes D e E são os que mais usam dinheiro. Para 65% das pessoas nessa faixa, o dinheiro é a principal forma de fazer compras. Já na classe C, 38% usam principalmente o dinheiro vivo na hora de comprar. E nas classes A e B, essa participação é de 15%. Quando a gente fala do dinheiro vivo, né, para o dinheiro para fazer compras, não só o auxílio emergencial, obviamente, ele ajuda nesse meio, mas isso é uma questão cultural. É uma questão cultural não apenas no Brasil, mas no Brasil a gente viu isso muito acirrado nos últimos meses, onde as pessoas elas preferem ter aquele dinheiro na mão porque elas têm a sensação de que quando você chega para comprar alguma coisa em uma loja, né, num comércio, alguma coisa assim, é mais fácil de você conseguir ter um desconto. Então isso acaba levando as pessoas a preferirem o dinheiro, digamos assim, ao vivo, né? Dinheiro físico na mão. Quem, digamos assim, tem aquele dinheiro mais contado, que é grande parte da população brasileira, você tem como se fosse um orçamento para aquele mês. Então, à medida que você vai gastando, aquele dinheiro vai diminuindo na sua carteira, você sabe quanto que você pode gastar ou não, né? Então, não deixa também de ser uma forma de controle financeiro para as pessoas que, às vezes, têm um orçamento um pouco mais reduzido para o dia a dia de vida, né?
Entre as razões da preferência pelo pagamento de compras em dinheiro, foram elencados descontos no pagamento e a possibilidade de negociar o preço. E, segundo o especialista, o pagamento em dinheiro não é bom só para o consumidor, como também é muito vantajoso para os comerciantes. Ao aceitar dinheiro, os lojistas têm custo zero de taxas, geralmente cobradas quando o pagamento é feito em cartão. A maioria das lojas, né, principalmente às vezes pequenos comércios, eles preferem, né, que você pague em dinheiro. Então você chega com o dinheiro vivo, né, no comércio e você consegue muitas vezes pechinchar, dar um desconto. Porque quando você olha para o lojista também é bom receber às vezes em dinheiro, né? A gente tem algumas questões aí de segurança, etc, né? Mas o lojista muitas vezes ele consegue também, às vezes, quando ele recebe o dinheiro na mão, ele consegue, por exemplo, a partir daquele momento ele já está com o dinheiro todo recebido, né? Quando ele recebe no cartão de crédito ou no cartão de débito, geralmente ele leva muito tempo para receber esse dinheiro, muitas vezes tem que pagar algum tipo de taxa para o cartão. Então, o que eu sempre aconselho é o seguinte: se você tem o dinheiro vivo, vai na loja, conversa com o lojista e tenta fazer uma negociação, porque essa negociação é uma negociação ganha-ganha para os dois lados. A sobrancelha é considerada uma moldura para o rosto e sofrer com a perda dela por conta da quimioterapia faz com que algumas mulheres fiquem até depressivas. Pensando em ajudar, uma micropigmentadora criou um projeto muito bacana. Vamos ver. O processo de quimioterapia durante o tratamento contra o câncer é uma das fases mais difíceis para os pacientes, principalmente se forem mulheres, pela perda dos pelos e cabelos. Desde 2018, a Carlígia enfrenta este sofrimento. E é uma doença difícil, que realmente ela acaba com a sua autoestima. Você tem que fazer quimioterapia, radioterapia, e você finda ficando debilitada, deprimida, e quando você se vê sem os seus cabelos, é complicado uma mulher se ver sem os cabelos. Mas ela encontrou aliados nesta batalha contra a baixa autoestima por meio de um projeto chamado Mãos que Transformam, da Eliane. A profissional reconstrói gratuitamente as sobrancelhas de mulheres em tratamento contra o câncer por meio da micropigmentação, uma espécie de tatuagem. Eu só tenho a dizer, deu literalmente um up assim na minha autoestima. Agora eu me olho e me vejo como eu era antes. A Carlígia foi a primeira beneficiada, mas a profissional conta que este já era um sonho antigo, desde que viu o sofrimento de uma amiga que teve câncer. A gente sabe que o câncer ele não afeta só fisicamente, né? Ele afeta a alma. E então eu queria muito fazer isso, mas não sabia como. E aí depois desse atendimento foi o que me deu assim essa coragem mesmo de divulgar e de tentar alcançar mais mulheres, né? O projeto Mãos que Transformam é recente, mas já foi muito bem acolhido e a Eliane teve bastante procura. Como ela trabalha sozinha, será disponibilizada a princípio apenas uma data por mês para atendimento de mulheres em tratamento contra o câncer. Mulher que passou pela quimioterapia, que já tem a liberação médica e que quer resgatar essa autoestima, é só entrar em contato com a gente que a gente vai estar fazendo, sim, a micropigmentação. Trabalho bacana, né? E você vai ver ainda nesta edição, tecnologia traz inovações para consumidores na pandemia. E ainda, a Igreja Internacional da Graça de Deus faz mais uma campanha de doação de sangue. Os detalhes você confere daqui a pouco, até já. A Igreja Internacional da Graça de Deus fez mais uma campanha de doação de sangue. O trabalho, em parceria com o Hemocentro São Lucas, na zona leste de São Paulo, acontece no momento em que os hospitais mais precisam. Por causa da pandemia, as doações caíram muito e os estoques estão no limite. É só uma picadinha que não dói quase nada.
E esse gesto simples vai ajudar muita gente. Para salvar muitas vidas e para ajudar alguém que precisa, né? Doar sangue é doar vidas também, eu creio dessa forma. E foi com essa motivação de ajudar o próximo que a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou mais uma campanha de doação de sangue. O trabalho foi feito em parceria com o Hemocentro São Lucas, que abastece diversos hospitais da Grande São Paulo. E a ajuda vem no momento em que os pacientes mais precisam. Por causa da pandemia, as doações caíram bastante. Nós tivemos uma queda em 30% na doação e um aumento em quase 30% na utilização do sangue. Por quê? Porque apesar da pandemia, todas as outras doenças continuam ocorrendo. Então, os pacientes com leucemia, com câncer, que estão fazendo tratamento, continuam utilizando sangue. E os pacientes com Covid grave acabam utilizando sangue, plaquetas. Então é um momento de muito delicado, que se não fosse essa ação, nós estaríamos prejudicando muitas pessoas. Faz parte do amor, não é? Claro. A Bíblia diz que a fé sem obras ela está morta, né? Então é importante a igreja participar, se envolver e mostrar o amor, que eu digo sempre para as pessoas. Mas por quê? Você pode encontrar religião, às vezes, que tem essa, vamos dizer, essa proibição do sangue. Não. Se Jesus deu sangue por nós, por que eu não posso dar o sangue pelo meu semelhante? Né? E tem sangue, tem medula, tem uma porção de doações que o cristão pode participar. E os membros da igreja atenderam prontamente ao chamado. Olha só a fila que se formou para a doação. Do lado de dentro, uma grande estrutura foi montada para atender os doadores. Ao todo, 150 membros da igreja participaram da ação. Todos os ministérios estiveram presentes. Na verdade, a gente já tinha a ideia, já tem um trabalho das mulheres que vencem engajado na doação de sangue, bem como outros trabalhos. Mas como a gente viu que a coisa ia ser muito grande, a gente falou, bom, os homens que vencem têm que participar, os jovens também têm que participar. Então foi uma ação geral, né? Mas foi uma bênção e tem sido maravilhoso, né? E para estimular as doações, o pastor Márcio, líder do Ministério Jovem, também doou. Se der preenchimento, era os 2 braços. Não tem problema, então? Sem problema. Mesmo que tivesse, vale a pena o esforço. Vale a pena. Para doar sangue é necessário pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Todo o processo é feito com muito cuidado. Primeiro, os doadores têm que preencher um cadastro com os dados pessoais e depois passam por uma triagem para saber se há algum histórico de doença. Se ele fez algum exame de endoscopia, colonoscopia, tatuagem, se ele tomou vacina, se ele fez alguma cirurgia. Então são várias questões muito pessoais que eu preciso fazer só eu e o doador. Nós acompanhamos o pastor Elvis fazer a doação. Com a senha número 52, ele também estava na lista de doadores. Pastor, não é a primeira vez, você já tem uma certa experiência, mas você tem algum problema, algum medo de agulha, de picada? Graças a Deus, nenhuma. E só de saber que vai ser para ajudar muitas pessoas, isso, ainda que tivesse, o amor lança fora todo medo, né? Enfim, missão cumprida. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, olhando para ele, não havia formosura alguma. Mas eu posso dizer a você que há beleza em você se doar. Olhando para a cruz, poderia não haver beleza nenhuma em Jesus, mas foi essa atitude que nos salvou. Olhe para essa ação, não como, vou tirar sangue, vai doer, não, mas como o que pode causar na vida de outras pessoas, salvação. Mais de 100 pessoas participaram da campanha e ajudaram. Tecnicamente, cada doador como esse ajuda outras 4 pessoas que estão precisando de sangue. Mas segundo especialistas, esse número pode ser ainda maior. E o sangue, que é tão citado na Bíblia, mais uma vez virou sinônimo de união, amor ao próximo e salvação. Eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Apocalipse capítulo 12, versículo 11.
Campo Grande é a capital brasileira que menos perde água na distribuição. De acordo com o Instituto Trata Brasil, praticamente 80% do volume disponibilizado na capital mato-grossense é consumido. Campo Grande é a capital que menos perde água na distribuição. De acordo com o Instituto Trata Brasil, praticamente 80% do volume disponibilizado é consumido. Índice que tem melhorado nos últimos 15 anos. Para se ter uma ideia, em 2006, 56% da água distribuída era simplesmente perdida. Parte desse avanço se deve à expansão e manutenção da rede de tratamento de esgoto. Segundo a concessionária de água, mais de 80% da população da capital tem acesso ao saneamento. E até o fim do ano, a expectativa é que o serviço chegue a mais 25 mil moradores de 5 bairros. Algumas residências de Campo Grande vão deixar de lançar esgoto in natura ou até utilizando fossas para poder utilizar a rede de esgotamento sanitário. E 100% desse esgoto será coletado e tratado, dada a devida destinação deles. Esses investimentos são para a melhoria do nosso meio ambiente. É menos esgoto in natura que seria acumulado nos lençóis freáticos ou até em mananciais. Agora, o esgoto só é devolvido para os mananciais após o devido tratamento. Enquanto aguarda, a população pode contribuir com a redução do desperdício de água, ficando de olho nos principais vilões. O banheiro é um deles. O vaso sanitário é a terceira maior fonte de gasto de água. Uma válvula com tempo de acionamento de 6 segundos gasta de 10 a 14 litros por descarga. E mesmo ainda sem rede de saneamento básico, dá para ter atitudes mais sustentáveis dentro de casa, inclusive com o que vem do vaso sanitário, dando a destinação correta para as chamadas águas negras. Por exemplo, você consegue imaginar que debaixo de toda essa vegetação, dessas bananeiras, existe uma fossa? A Francimar construiu a fossa ecológica no quintal de casa e mostra pra gente como funciona o sistema. Bom, por ser uma fossa, tudo começa no banheiro. Quando você vai construir, você já faz uma rede exclusiva para os vasos sanitários, né? Que esse sistema exclusivo traz só as águas, né? Águas negras que a gente chama. Do vaso, as chamadas águas negras vão para a fossa no quintal da Francimar. E ali, a mágica, ou melhor, o processo biológico acontece. Esses dejetos, eles passam pelo tratamento por meio de micro-organismos, principalmente bactérias. Então, essas bactérias, elas quebram, né, os compostos orgânicos dos dejetos, então as plantas absorvem, né, tanto a água limpa quanto os nutrientes que vêm nesses compostos orgânicos. A construção é simples. Em uma escavação de 1 metro de profundidade, se coloca um túnel de pneus onde os dejetos caem. O restante do espaço é preenchido com entulho e impermeabilizado. Por fim, basta colocar a terra e cultivar plantas que necessitem de bastante água. Ter isso em casa não causa transtorno nenhum. Não fede nem cheira. Não tem nenhum problema quanto a cheiro, sujeira, né? O único cuidado que você tem, eventualmente, é fazer a manutenção do canteiro de plantas, né? Além de não contaminar os lençóis freáticos, a água que passa pelo processo evapora limpa e umedece a terra alimentando as plantas. Fato que traz benefícios como um jardim bonito e um cacho de quase 50 quilos de banana. Mas para a Francimar, o que vale mesmo é ser sustentável. No meu caso, esse é o principal interesse, né? Você não contamina o solo e as águas, né? Que chegaria até o lençol freático, né? Pela infiltração. Em meio a um mundo tão tecnológico, um campograndense mantém na garagem de casa uma coleção de itens antigos que passaram por gerações. Vamos conferir.
Ferro à brasa, moedor de café, furadeira manual e até televisão antiga. Esses são alguns dos itens que o campograndense Wagner mantém expostos na garagem de casa. A paixão por antiguidades, segundo ele, foi repassada pelo avô aos 8 anos, quando ganhou uma moeda colonial. E desde então não parou de pesquisar e colecionar. Objetos que ele chegou a utilizar, como as fitas cassete, e outros que já estavam guardados há anos, como estas cédulas de dinheiro de diferentes épocas. Mas todos, para ele, têm grande valor sentimental e repassam uma lição. Antigamente era mais dificultoso e hoje em dia você tem toda uma tecnologia, uma modernidade ao seu favor, né? Antigamente já não se tinha isso. E aí você tira que você vê que as pessoas antigas sofria bastante, né? Sofria em sentido assim, era complicado, né? Você ter as coisas, por exemplo, aquele ferro ali. Para ele comprar, ele teve que juntar muito dinheiro, entendeu? Para vender muita coisa, trabalhar na roça para comprar. A Monarch Barra Forte foi um desses itens adquiridos com muito suor. Em um painel abaixo da nota fiscal original, ele colocou as notas equivalentes ao preço da bike na época, 6.500 cruzados. A bicicleta estava guardada no sítio do avô e foi repassada pelo patriarca, assim como praticamente tudo que ele tem. Mas de todos os itens da coleção, o xodó do Wagner é este Chevette original 74. O veículo foi utilizado por 25 anos pelo avô dele. Fez parte de toda a infância e traz boas recordações. Inclusive tem até a maçaneta da porta aí que deu uma trincadinha, ele mesmo consertou. Eu comprei uma, mas não tive coragem de trocar porque eu vi ele arrumando mais eu do lado. Então nós ficamos ali horas mexendo nós dois juntos ali. A paixão pelo carango é tanta que não bastou ter ele apenas na garagem. Há 4 anos, Wagner eternizou na pele o Chevette, junto com o sítio onde passou a infância. O carro ainda funciona e antes da pandemia era estrela de várias exposições. Mas agora só sai de casa quando Wagner vai visitar os avós em Deodápolis, no interior do estado. Mas a coleção de antiguidades não tem apenas coisas do avô. Ela contém também relíquias de outras gerações, como esta foice, que foi do bisavô dele. Além do Walkman e Discman, que o próprio Wagner comprou e deu start na coleção pessoal. E eu acho que isso aí vai estar na genética, né? Meu avô passou para mim, passa para meus filhos e eu não pretendo parar, assim, viu? Essa é fazer igual ao meu avô, né? Deixar indo até o fim das vidas. Tecnologia e comportamento andam de mãos dadas há algum tempo. A pandemia trouxe diversas inovações e as empresas dispõem de formas cada vez mais diretas para oferecer os seus produtos para os consumidores. Detalhes sem a necessidade de o comprador ter contato direto com um determinado artigo. Com a tecnologia, nada mais é como antes, nem mesmo a forma de interagir com o consumidor. A pandemia também trouxe um novo modo de vender um determinado produto. Nos supermercados, por exemplo, as ações de degustação e demonstração foram suspensas e foi preciso encontrar uma nova maneira de atrair o consumidor. Agora, a informação vem através de uma tela. É assim que deve ser daqui para frente. Com a pandemia, muita gente ficou com receio de tocar nos produtos quando vai numa loja para comprá-lo, por exemplo. Com essa tecnologia, nada disso mais é necessário. Dá para interagir com o produto sem precisar encostar nele. Tá tudo aqui, na tela, diante dos seus olhos. O uso de sensores, o que você vai passar na frente de um produto, ele vai falar com você, ou você vai fazer um gesto e vai acionar um determinado conteúdo, né, em vídeo, para que você tenha informação sobre aquele produto. São tecnologias que estão sendo demandadas pela necessidade da falta de toque, né? Pelo padrão novo de higiene, né, que os consumidores estão se habituando hoje, onde você não pode tocar ou provar algum produto no ponto de venda, como foi feito durante décadas, né? A gente está sendo colocado num novo
degrau de desafio, onde a gente é obrigado a entregar essa informação qualificada para o consumidor, quer dizer, uma comunicação boa, dirigida ali no ponto de venda, que aumente vendas, mas que também preserve a saúde do cliente. Em muitas lojas, não veremos mais promotores de venda, mas sim um monitor onde o consumidor apenas com gestos ou por presença consegue disparar o conteúdo informativo a respeito de um determinado artigo. Embarque imediato para França, Itália. Dá só uma olhada nessa máquina de lavar roupas. Todas as informações de como ela funciona estão ali dentro, com imagens que interagem com quem pretende comprá-la. Essas coisas de você fazer, por exemplo, um produto piscar no ponto de venda, ou ele falar com o consumidor, isso tudo aumenta a venda. A verdade é que isso explode a venda, né? Porque a pessoa está ali olhando marca e ela vai ser estimulada a comprar um determinado produto. Agregando o novo, agregando o celular do cliente, onde ele pode abrir um QR Code, nesse QR Code ele pode receber informação, ou esse QR Code liberar uma amostra, por exemplo, num display que solta ali uma esfera com uma amostra, fazendo um sampling físico e digital, onde eu vou rastrear esse consumidor, vou poder falar com ele depois do momento que ele recebeu a sua amostra, ou essas coisas touchless, né? Esse conteúdo que a gente faz de interatividade sem tocar. Então tem muita coisa que vem das novas tecnologias que vão trazer melhorias a coisas, formatos antigos que a gente aplicava em ponto de venda, cujo objetivo era impulsionar a venda e permanece igual. No futuro, as aquisições das pessoas devem ser resultantes de experiências sensoriais. Para isso, serão combinados diversos recursos e técnicas de iluminação, ambientação e som, até estímulos que abrangem todos os sentidos. Você tem 5 sentidos para a gente atingir, então você pode receber um estímulo visual, auditivo, tátil, né, olfativo, por degustação. A ideia é que você consiga fazer isso da forma antiga, a degustação, a demonstração, o sorteio, a amostragem, e também do jeito novo, onde você tem as tecnologias sem toque, né, que você, por gestual, você consegue acionar, por exemplo, um conteúdo interativo que você vai receber informação de um cosmético, ou mesmo jogar um videogame ali no ponto de venda. Quer dizer, a gente tentar fazer essas experiências serem mais touchless. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau.